Olá, amigos! Recentemente, os Estados Unidos decidiram iniciar a construção e construir a embaixada mais cara dos Estados Unidos e também a embaixada mais cara do mundo. E está sendo construído no Vietnã a um custo de 1,2 bilhão de dólares. Isso claramente não é uma coisa simples. Isso tem muitos significados importantes, e vamos descobrir neste vídeo. Falando sobre a embaixada, os Estados Unidos já construíram sua maior embaixada na capital iraquiana, Bagdá. O edifício está localizado em 42 hectares de terreno. Esta é a maior embaixada do mundo e cerca de 5 vezes maior que a segunda maior embaixada dos Estados Unidos em Yerevan, na Armênia. O complexo da embaixada em Bagdá custou até 750 milhões de dólares para ser construído. A segunda maior embaixada dos Estados Unidos no mundo fica na capital armênia, Yerevan, e foi concluída em 2005. Este projeto está localizado em uma área de terreno de 90 mil metros quadrados. A terceira maior embaixada dos Estados Unidos no mundo fica em Pequim, na China. É um edifício de 8 andares, implantado numa área de 46 mil metros quadrados, com custo total de construção de 434 milhões de USD. A embaixada americana mais cara já construída é um prédio construído em Londres, na Inglaterra, ao custo de até 1 bilhão de dólares. Assim, pode-se ver que, com um investimento de construção de até 1,2 bilhão de dólares, a embaixada que os Estados Unidos construíram no Vietnã se tornará a embaixada mais cara do mundo. Vale 200 milhões de dólares a mais do que o prédio da embaixada no Reino Unido e 500 milhões de dólares a mais do que o prédio em Bagdá. E especialmente vale 3 vezes mais do que a embaixada dos Estados Unidos na China. Quanto à área, a embaixada no Vietnã é apenas a quarta colocada, quando está localizada em uma área de 32 mil metros quadrados. Este edifício da embaixada terá um design inspirado na Baía de Along, enquanto o projeto paisagístico da área da embaixada é inspirado na tradição da agricultura e cultivo e produção de arroz, como a topografia do delta do Mekong e do delta do Rio Vermelho. Além disso, a maior parte da embaixada será construída com materiais reciclados, pensados para economizar energia e reduzir o risco de inundações devido a grandes tempestades. Então, por que os Estados Unidos investiram na construção da embaixada mais valiosa do Vietnã? Então podemos entender parcialmente o motivo através do discurso sobre a relação entre o Vietnã e os Estados Unidos pelo vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala. Ela disse que o Sudeste Asiático em geral e o Vietnã em particular têm uma importância especial e grande significado para os Estados Unidos. O fato de os Estados Unidos terem assinado um acordo de arrendamento de terras para construir uma nova embaixada em Hanoi por até 99 anos é evidência do compromisso de longo prazo dos Estados Unidos com o relacionamento cooperativo com o Vietnã. Além disso, decifrar o investimento na construção da embaixada no valor de 1,2 bilhão de dólares no Vietnã. O embaixador Phan Quang Vinh, ex-vice-ministro das Relações Exteriores, ex-embaixador extraordinário e plenipotenciário do Vietnã nos Estados Unidos, disse que quando um país decide investir na construção de uma embaixada, não é apenas um prédio. A embaixada mostra a importância do Vietnã na cooperação com os Estados Unidos no Sudeste Asiático. E para o Vietnã, deve ter escopo e posição regional suficientes, então os Estados Unidos decidirão priorizar a política externa e fazer grandes investimentos aqui. Quanto à economia, de acordo com as estatísticas de 2021, o Vietnã e os Estados Unidos estão tendo uma relação comercial cada vez mais próxima e importante entre si. Entre os parceiros dos Estados Unidos, o volume de negócios bilateral entre os Estados Unidos e o Vietnã é o que mais cresce. Em 2021, o comércio bilateral do Vietnã nos primeiros 6 meses do ano com os Estados Unidos aumentou 50% em relação ao mesmo período de 2 anos atrás. O superávit comercial do Vietnã para os Estados Unidos nos primeiros 6 meses do ano ficou em terceiro lugar, logo atrás da China e do México. O valor total de exportação em 6 meses atingiu 45,1 bilhões de dólares. Isso prova a importância do Vietnã na estratégia de promoção comercial dos Estados Unidos. Em particular, o embaixador Phan Quang Vinh também apontou 3 razões pelas quais os Estados Unidos construíram a embaixada mais valiosa em comparação com as embaixadas dos Estados Unidos que foram construídas no mundo. A primeira é a relação entre os dois países, tanto no plano das relações bilaterais como na questão da coesão no Sudeste Asiático. Isso prova que os Estados Unidos precisam de um aparato que inclua um prédio maior, suficiente para realizar a tarefa mais importante criada pelo ímpeto do desenvolvimento das relações entre os dois países. Em segundo lugar, os Estados Unidos estão comprometidos com a cooperação de longo prazo com o Vietnã, assim como na região, este evento é possível. E em terceiro lugar, esta é uma história de cooperação para remover dificuldades nos procedimentos administrativos, reciprocidade e vantagens mútuas entre os dois países. Diante dessa informação, muitos vietnamitas ficaram muito entusiasmados e pensaram que este evento marcou um marco importante nas relações do Vietnã com os Estados Unidos. O fato de os Estados Unidos construírem a embaixada mais cara do mundo no Vietnã não apenas mostra que o Vietnã tem uma posição importante com os Estados Unidos. Pode-se dizer que o Vietnã é o país mais especial em comparação com os países do Sudeste Asiático.
Além disso, os aliados dos Estados Unidos também daqui avaliam de forma mais significativa a influência do Vietnã. Se o líder escolher o Vietnã, é claro que outros homens também devem considerá-lo. Além disso, há muitos jovens brincando. Este é um dos pontos de check-in mais bonitos, valiosos e caros do Vietnã, com um preço de 1,2 bilhão de dólares. Além disso, segundo o secretário de Estado norte-americano, em cerca de 6 anos de construção, o projeto vai gerar empregos para 1.800 trabalhadores locais, contribuindo com cerca de 350 milhões de dólares para a economia do Vietnã. What about the Vietnamese side? How is their embassy in the US? O Vietnam recently spent 23.7 million USD to buy land to build the embassy headquarters in the US. The new headquarters of the Vietnamese embassy in the US will be located at 3330 Garfield Street, Washington DC. This used to be the headquarters of the Belgian embassy. The newly purchased headquarters is the former headquarters of the Belgian embassy, which was acquired from Belgium by the Vietnamese Ministry of Foreign Affairs. But to finish the project and put the headquarters into operation and use, this real estate must transfer ownership to the US Department of State. After that, the US Department of State signed a contract for the Vietnamese Ministry of Foreign Affairs to lease with a symbolic price of $1, and the lease term is 99 years. To use these new headquarters, according to the Ministry of Foreign Affairs, Vietnam will have to pay for the included costs. Security monitoring, connection to secret service protecting diplomatic missions, real estate insurance, cleaning fees, internet service fees, cable TV, and more. With a total cost of about 10,300 USD. In general, with this upcoming US embassy, we can see that the relationship between Vietnam and the US is getting better and better. The past is not forgotten, but in the future, we need to aim for the spirit of harmony, to develop together for the good life of the people and the national interest. The video ends here. Hello and see you again.